Lucas capítulo 1. Está escrito assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Irmãos queridos, o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, é considerado entre os estudiosos como o melhor relato que temos na Bíblia sobre a vida de Jesus Cristo. O mais completo relato da vida de Jesus Cristo. Lucas consideramos assim, não é um evangelho distinto do outro. Nós só temos, na verdade, um evangelho. Temos 4 evangelistas, 4 escritores, mas um evangelho só. Cada um abordando um aspecto diferente, dando uma ênfase diferente. Porque Mateus escreveu para os judeus, ele é mais ligado a provar que Jesus é o rei dos judeus, e é o que mais cita o Velho Testamento de todos os evangelhos. Por isso é que Mateus linka Jesus a Abraão, na sua genealogia, que é o pai da nação. Marcos, que escreveu para os romanos, que não se importavam tanto com ensino, mas muito mais com obras, com ação, ele mostra que Jesus é o servo. E Marcos está sempre preocupado em revelar o que Jesus Cristo fez, as obras de Cristo. Já Lucas, que foi escrito para os gentios, para os gregos, ele tem um propósito, é revelar para nós que Jesus é o homem perfeito. E nós vamos ver daqui a pouquinho quais são as ênfases de Lucas em decorrência deste fato, da tese que ele defende, que Jesus é o homem perfeito. Já João, que tem em sua tese fundamental provar que Jesus é o Filho de Deus, que crendo nele nós temos a vida eterna, é o evangelista que não vai ter o cuidado de descrever a vida, o ministério, a dinâmica do ministério de Jesus, sobretudo na Galileia, como os demais, mas que vai pegar tópicos do ministério de Jesus para enfatizar mesmo a verdade, que ele é o Filho de Deus. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas. Primeiro, o autor deste evangelho. Não aparece aí o nome dele no evangelho. Não aparece. Mas nós temos robustas evidências, tanto internas quanto externas, de que Lucas foi o autor deste evangelho. Os pais da igreja, nenhum deles teve dúvida de que Lucas era o autor deste evangelho. A pergunta é: quem era Lucas? Só há 3 referências do nome dele no Novo Testamento. Só 3. Talvez nós pudéssemos ler quais são essas 3 referências. A primeira vez que ele aparece é na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. E lá em Colossenses 4:14, carta que Paulo escreve de Roma, na sua primeira prisão, ele diz o seguinte, nesta carta, 4:14: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então ele está escrevendo de Roma, ele está preso, e Lucas está com ele, e ele chama Lucas de médico e médico amado. Então sabemos que Lucas era médico. Depois você tem Filemon, logo em seguida aí, 1º, 2º Timóteo, Tito, Filemon. No versículo de número 24, ele está escrevendo também de Roma, nessa mesma primeira prisão.
Ele faz referência a Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, você sabe que Lucas é médico, que é um médico amado, é o médico particular de Paulo, que está com Paulo na primeira prisão, e agora diz Paulo que ele era cooperador dele. Cooperador. E finalmente você vai encontrar a última referência ao nome dele, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E agora o cenário já muda. Segundo Timóteo 4:11, Paulo escreve da segunda prisão, não da primeira. Na primeira, Paulo estava uma espécie de liberdade condicional. Ele recebia pessoas, ele tinha determinadas liberdades, embora tivesse algemado, mas era uma prisão diferente. O que estava por trás da primeira prisão eram os judeus. O que está por trás da segunda prisão agora é o próprio Império Romano. Agora é uma perseguição política, não religiosa. Agora ele está preso com a convicção de que vai sair da masmorra para o martírio. E no capítulo 4:11 ele diz assim: somente Lucas está comigo. Então, vamos resumir isso aqui um pouquinho agora. Lucas escreveu o Evangelho e Lucas, resumidamente, a maior parte do Novo Testamento. E, embora o nome não apareça de Lucas, mas o autor do livro de Atos se insere no registro, conforme você pode conferir comigo em Atos 16. Por gentileza, confira lá. Atos 16. Atos 16, versículo de número 10. Você pode ler comigo? Vamos lá? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, quem está escrevendo se insere no meio, se inclui na caravana, para entrar aonde? Na província da Macedônia. Ele queria ir para a Ásia. Essa cena acontece em Troade. Ele escuta Paulo, a voz de um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai com a sua equipe, vai com seu time, vai com seus cooperadores. E quem está escrevendo o livro de Atos se insere junto com essa caravana. Quando ele diz que procuramos partir. Então ele está se incluindo junto com esse grupo que partiu. Certo? Então você sabe de outra informação ainda, só para a gente ficar bem claro que Lucas, a partir então da segunda viagem missionária, está com Paulo. Paulo foi com Silas, lembra disso? Profeta de Jerusalém. Mas Lucas está junto, Timóteo está junto da caravana. Capítulo 21 de Atos, versículo 17, naquela viagem que Paulo faz a Jerusalém para levar as ofertas das igrejas, e essa oferta é levada para Jerusalém depois da terceira viagem missionária, Lucas está incluindo também. Olha aí, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então o que está acontecendo aqui? Lucas está com Paulo, quando Paulo entra para Macedônia. Lucas está com Paulo quando Paulo termina a terceira viagem missionária e volta para Jerusalém para levar a oferta para os pobres da Judéia. E Lucas está com Paulo, olha aí, confira o capítulo 28 de Atos, versículo 16. A sensação que você tem é que ele está acompanhando Paulo de Cesareia. Quantos anos Paulo ficou preso em Cesareia? 2 anos. Lembram disso? 2 anos. Lucas fica com ele, e o registro é: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Quem registra está tendo intimidade com o fato, e caminha com ele. Por que você sabe que caminha com ele? Porque Paulo escreveu dessa prisão aqui, dizendo que Lucas estava com ele, era o médico amado e era o cooperador. Então você nota o seguinte, que ele acompanha Paulo a partir da segunda viagem missionária,
ele termina a terceira viagem missionária com Paulo, ele está presente com Paulo na primeira prisão em Roma, ele está presente com Paulo em Cesareia, e ele está presente com Paulo na sua última prisão, na véspera do seu martírio. Ele é um médico amado, ele está junto de Paulo. E aí você começa a perceber uma coisa, ele era gentio, é o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, era Lucas, ele era gentio. Os historiadores dizem que ele nasceu muito provavelmente em Antioquia da Síria. E ele está agora ouvindo o testemunho de Paulo, acompanhando Paulo e os relatos do que aconteceu no seu ministério. Pois bem, ele escreve para quem? Para quem que Lucas escreve? Para quem endereça o seu livro? Para quem? Para Teófilo. Teófilo era um grego. A palavra Teófilo é um termo composto que significa Theos, Deus, e Filós, amigo, amigo de Deus. Era muito comum isso, e esse costume continuou depois na história da igreja. Se você pega os escritos de Calvino, normalmente ele endereçava para os reis, né? Fazia uma dedicatória para os reis, endereçava para os reis. Aqui Lucas está escrevendo este evangelho, tanto o evangelho quanto o livro de Atos, endereçando a Teófilo, que era um grego, mas não é um evangelho que escreveu só para ele escreveu esse evangelho para os gentios. Então eram os destinatários do evangelho de Lucas, os gentios, tá certo? E como é que você sabe que ele escreveu para os gentios? Primeiro, quando ele vai trabalhar a genealogia de Jesus, ele linka Jesus com quem? Com Abraão? Onde desemboca a genealogia de Jesus? Em Adão. Por que em Adão? Porque é o homem universal, não é o povo judeu, não é o povo da aliança, mas todos os povos. Quando você para perceber, por exemplo, que ele vai explicar sobre a festa dos pães asmos, e ele acrescenta o adendo, chamado a Páscoa. Olha, não fazia sentido ele falar para um judeu e ter que explicar o que significa pães asmos. Era a coisa mais conhecida dos judeus. Então, quando ele fala de pães asmos, quer dizer, que significa a Páscoa, ele está querendo dizer o seguinte: eu estou escrevendo para um povo que não tem familiaridade com as festas judaicas. Quais são as características básicas deste evangelho de Lucas? Eu queria chamar sua atenção para isso. Primeiro, o evangelho de Lucas é um evangelho endereçado aos gentios. Lucas tem o cuidado de situar o que está acontecendo nesse evangelho no mundo gentílico. Quer ver uma coisa? Olha aí Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1, você pode ler comigo? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Ele está contando aqui quando é que João Batista inicia o seu ministério. Ele situa os eventos, João Batista Jesus, com o cenário internacional, ou o cenário geral do império, dizendo que naquela época quem governava o mundo era Tibério César. Quando é que Tibério César começou a governar? No ano 14, depois de Cristo. Porque antes dele, quem governava? César Augusto. Se você ler no capítulo 2, versículo 1 de Lucas, olha aí. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Naqueles dias quando? Quando Jesus nasceu. Agora, João Batista está começando seu ministério. Na época também que Jesus começa seu ministério, 6 meses antes. Quem está governando o mundo? Não é mais César Augusto. Quem é? Tibério César. Quem é Tibério César? Filho adotivo de César Augusto e sucessor dele. O que ele está fazendo? Situando o mundo. Agora ele vai situar um mundo regional, local, provinciano, de Israel. Aí ele começa a falar de Pôncio Pilatos, ele começa a falar de Herodes, ele começa a falar de Filipe, ele começa a falar de Lisânias. Ele situa historicamente a cena, porque ele está escrevendo para os gentios, ele quer dar um cenário mundial para esses gentios. Segunda coisa, Lucas é o evangelho que está focado naquilo que nós chamamos de pessoas marginalizadas da sociedade. É curiosíssimo você ver isso em Lucas. É um evangelho endereçado e destaca, por exemplo, muito a questão das mulheres. Nenhum evangelho valoriza tantas mulheres como Lucas.
Para entender isso, você tem que entender a cultura da época. As mulheres não eram valorizadas como são hoje. Ele dá um destaque às mulheres. Quer um exemplo? Você vai encontrar lá Isabel, Maria, Ana, a viúva de Naim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa do fariseu, Marta, Maria, as mulheres que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Lucas tem o cuidado de fazer esses registros todos. É um evangelho universal. Quer ver outra coisa interessantíssima? Lucas é o evangelho que mais vai dar ênfase à questão dos doentes, dos impuros, dos pobres, dos publicanos ricos, dos gentios. Para quê? Porque a visão dele é uma visão universal. É um evangelho universal. E ele retrata, portanto, o amor de Deus para as nações, para o mundo. Quer ver outra ênfase de Lucas? Porque ele foca Jesus como homem perfeito. É o evangelho que mais vai destacar a vida de oração de Jesus. Nenhum evangelista dá tanta ênfase no ministério de oração de Jesus como Lucas. Você quer um exemplo disso? Confira comigo, por favor. Olha aí, por gentileza, comigo, capítulo 3, versículo de número 21. Olha o que Lucas fala aí sobre a vida de oração de Jesus. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Ora, Mateus, Marcos e João também relatam o batismo de Jesus. Somente Lucas diz que ele estava orando, quando o céu se abriu. Por exemplo, olha aí comigo, capítulo de número 5, versos 15 a 17. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Grandes multidões afluíam para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ou seja, quando a multidão procurava apenas por um milagre, ele retirava para a solidão, para buscar a Deus em oração. E a consequência vem em seguida, versículo 17, lá no finalzinho. O poder do Senhor estava sobre ele para curar. Ele buscava poder. Quer ver outro exemplo? Capítulo 6, versículo 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Ele ora para escolher a liderança da igreja. Se você parar um pouquinho, capítulo 9, olha aí, versículo 18. 9 e 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem os homens que sou eu? Ou seja, ele está agora levando um assunto fundamental, que vai perguntar para os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Mas antes disso ele ora. Em outras palavras, para as pessoas discernirem quem é Jesus, nós precisamos orar para que Deus abra o entendimento delas. E quando Pedro, nesse contexto, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo disse: mas não foi você que descobriu isso não, Pedro. Foi o Pai que revelou isso para você. E você começa a entender à luz do contexto que o Pai revela a Pedro porque Jesus ora. Ou seja, quando a igreja ora, Deus abre o entendimento das pessoas para elas compreenderem quem é Jesus. Em outras palavras, a obra da evangelização não pode estar dissociada da obra da oração. A oração. Se você seguir um pouco mais, no capítulo 11, versículo 1, você vai encontrar uma coisa interessantíssima. 11:1, olha aí. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele vê Jesus orando, ele quer aprender a orar. Se você ir um pouquinho mais adiante, capítulo 22 de Lucas, verso 31. 22, 31. Olha o que Jesus está dizendo aí para ele. Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha que coisa interessante. Você deve introduzir oração no campo da batalha espiritual.
Satanás está aí rogando, pedindo alguém para peneirar, para botar na peneira dele, para cirandar com essa pessoa, para balancear a vida dessa pessoa. E Pedro não cai, porque Jesus intercede por ele. E aí você vai seguindo no ministério de Jesus, você vai ver que Jesus ora no Getsêmane, Jesus ora até na cruz. E o que Jesus está fazendo hoje? Orando, intercedendo por nós. Então Lucas tem esse cuidado de apresentar-nos isso. Mas mais, que outra ênfase que você pode encontrar em Lucas? Lucas é o evangelho que enfatiza também a alegria, o louvor, a adoração. Por exemplo, você tem os grandes cânticos em Lucas. O Magnificat, Benedictus, o Nunc Dimittis, os grandes cânticos que se tornaram música para a história da igreja, estão registrados no Evangelho de Lucas. É o Evangelho que fala da alegria de um pecador que se arrepende. É o Evangelho que fala da alegria do pai que recebe o filho de volta. Então a alegria está presente nesse texto o tempo todo. Mais do que isso, Lucas é o Evangelho que vai enfatizar, por exemplo, a universalidade da salvação. Deixa eu lhes dar aqui a prova disso. Por exemplo, quando Lucas vai tratar dessa questão, ele fala, por exemplo, da viúva de Sarepta e de Naamã, lá no capítulo 4, 25, 27, ele está pregando em Nazaré, para o seu povo, para o pessoal da sua cidade, quando ele pega o livro de Isaías, e começa a mostrar lá que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus resolveu salvar, foi a viúva de Sarepta, que era estrangeira. Havia muitos leprosos em Israel, mas Deus resolveu salvar quem? Naamã, que era um gentio. E isso provoca uma ira dos judeus, porque para os judeus, os gentios eram combustível para o fogo do inferno. Para eles, o gentio tinha que morrer e ser condenado. E Jesus começa a tratar que os gentios são alvos do amor de Deus e do cuidado de Deus. Se você parar para perceber, Lucas, ele está diretamente dizendo que Jesus é amigo de pecadores. Jesus é amigo de publicanos. E ele conta a história, por exemplo, de Zaqueu. Ele conta a parábola do fariseu e do publicano, onde quem é o herói da história não é o fariseu, judeu, é o publicano, cobrador de impostos, odiado pelo povo. Ele conta, por exemplo, a história do filho pródigo, que volta e é recebido pelo pai, e do filho mais velho, que é o retrato do judeu, irado do lado de fora de casa, sem ser recebido. Ele conta a história dos leprosos, e só um volta para dar graças, e o que volta é samaritano. Então, todo o evangelho de Lucas traz para nós a ideia de que, na verdade, Jesus está querendo focar que o amor de Deus, o plano salvador de Deus, não é endereçado apenas para o povo judeu, mas é endereçado para as nações. Para as nações. Essa é a grande ênfase de Lucas. Agora, deixa eu dizer outra coisa interessante para você. Lucas tem peculiaridades impressionantes. É o único evangelho que trata, por exemplo, da concepção, do nascimento e da infância de Jesus. Ele quem descreve isso com detalhes. Mateus tratou do assunto, mas não tratou especificamente. É Lucas quem vai tratar da concepção, da história do João Batista. É Lucas quem vai registrar a idade de Jesus até os 12 anos. Os outros evangelhos passam por alto disso. Só Lucas trata disso. E porque ele vai fazer uma análise meticulosa, um estudo meticuloso, trazendo essas informações. E mais, se você parar comigo para olhar no capítulo 9, 51, olha lá, Lucas 9, a partir de 51. No ministério da Pérea, Samaria, aquela outra região à margem, do outro lado do Rio Jordão, que é a Pérea, quase todos os fatos registrados aí, a partir do 9, 51, não estão registrados nos outros evangelhos. Os samaritanos não querem receber Jesus, não é tratado em outros lugares.
Depois a missão dos 70, no capítulo 10, não é tratado por nenhum outro evangelista. O regresso dos 70 não é tratado por nenhum outro evangelista. A parábola do samaritano, do bom samaritano, só ele retrata. A história lá de Jesus na casa de Marta e Maria, só ele retrata. Se você parar para perceber, a exclamação da mulher lá no capítulo 11, 27 e 28, só ele retrata. Jesus censurando o fariseu, só ele retrata. O ai dos intérpretes da lei, só ele retrata. O fermento dos fariseus, capítulo 12, só ele retrata. Jesus reprovando a avareza, só ele retrata. A parábola do servo vigilante, só ele retrata. Se você parar para perceber, capítulo 13, falando aí de arrependimento, só ele retrata. Figueira estéril, só ele retrata. A cura da enferma, também só ele faz referência. A porta estreita, só ele. Então, se você parar para perceber aí, quase tudo, é só Lucas que traz esse conteúdo. Capítulo 14 inteiro. Capítulo 15 inteiro. Capítulo 16, a grande parábola do administrador infiel, só ele. Rico e o Lázaro, só ele. E aí você começa a perceber que Lucas tem um arsenal de informação, que se Lucas não escrevesse, você não teria nada disso no Novo Testamento. Aí você começa a entender o prefácio dele, o prólogo que ele escreveu. Que ele escreve esse evangelho depois de quê? De uma acurada investigação. Ele é um historiador. E ele está ouvindo testemunhas oculares. Outras pessoas já empreenderam esse esforço de escrever. Mas ele agora vai dar um relato coordenado, sequenciado, de fatos que nós não tínhamos até então. Então Lucas, de fato, é o evangelho que melhor nos apresenta um retrato pleno, completo do ministério de Jesus Cristo. São peculiaridades de Lucas. E eu aqui gostaria então de brevemente trazer uma introdução do livro, ou melhor, um esboço do livro para você, tá? Um esboço do livro para você. Então, nós podíamos dividir em 5 áreas esse esboço. Primeiro, a introdução, depois o advento do Filho do Homem, ou do Homem Deus, depois o ministério na Galileia, depois o ministério na Pérea, depois crucificação e ressurreição. Vamos a essas 5 partes então. Primeiro, vamos ver a introdução. Olha aí comigo, capítulo 1, ao texto que lemos inicialmente, versículos 1 a 4. Nessa introdução, que é uma das mais belas introduções de uma obra literária que eu já li, ele não tem a pretensão de ser exclusivo ou exclusivista nesse registro, visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada. Então ele admite o seguinte, que o que ele vai registrar aqui já foi registrado por outras pessoas. E preste atenção que não são apenas os evangelhos canônicos que registraram esses fatos. Historiadores, até seculares, registraram esses fatos. Outras pessoas registraram esses fatos. Então ele está admitindo que outras pessoas escreveram sobre esse assunto. Ele está admitindo que esses fatos que ele vai registrar aconteceram ali entre nós. Ou seja, não é coisa estranha, é coisa acontecida ali. Depois ele vai dizer que essas informações vieram de testemunhas oculares, que são ministros da palavra, ou seja, os próprios apóstolos. Terceiro, ele diz no verso 3, igualmente a mim me pareceu bem, ou seja, ele foi inclinado a fazer isso, ele foi induzido a fazer isso, ele foi movido a fazer isso. Fazer o quê? Escrever esses fatos. Como é que ele escreve? Depois de acurada investigação de tudo. Um detalhe, desde a sua origem. Ele começa a perceber que o que está sendo escrito até então não tinha os detalhes que ele vai explorar as origens. É por isso que ele registra a história de Zacarias, o anjo aparecendo para ele, anunciando a concepção milagrosa de João Batista. É por isso que ele registra a visita do anjo Gabriel a Maria na cidade de Nazaré. É por isso que ele registra esse fato fantástico da ida de José para Belém.
É por isso que ele registra que Deus move o Império Romano por um decreto de César Augusto, para que José saísse de Nazaré para Belém, porque a profecia dizia que o menino tinha que nascer em Belém e não em Nazaré. Então notem vocês que ele situa esse evento magnífico que a gente chama de encarnação do verbo, o nascimento de Jesus, dentro de um projeto macro da eternidade, que se desenrola na história, que vai acontecer com detalhes nesse chão que ele pisa, que é o território de Israel. E ele vai dizer outra coisa interessantíssima aí. Ele vai dar, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Porque tinha muita gente contando isso, mas uma tradição oral. O que é tradição oral? É a tradição que passa de pessoa para pessoa, de família para família, de geração para geração, mas apenas informação verbal, nada escrito, nada escrito. E a tradição oral, ela é perigosa. Por quê? Porque alguém já disse, com uma certa razão, num ditado popular: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então era necessário que esses fatos fossem não apenas investigados, detalhado e meticulosamente, mas escritos. Escritos. Louvado seja Deus, porque ele escreveu. E para que ele escreve isso? Olha o verso 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então o propósito desse livro é dar não só para Timóteo, mas para você também, para mim, plena certeza de que aquilo que você já tenha escutado, as verdades do Evangelho, você esteja calcado, firmado, alicerçado numa verdade absoluta, inabalável, irrefutável. Pois bem, depois, então, o segundo ponto do esboço é o advento do homem Deus, que vai do capítulo 1, versículo 5, até o 4, 13. Ele vai contar aí a história da visão de Zacarias, ele vai contar aí a felicidade de Isabel, que era estéril, já avançada em idade, concebendo. Ele vai contar aí a predição do nascimento de Jesus, ele vai contar a visita de Maria a Isabel, ele vai contar aí o cântico de Maria, depois o cântico de Zacarias, o nascimento de João Batista, o nascimento, etc, etc. Ele vai registrar aí a visita de Jesus para ser circuncidado, e ele termina o capítulo 2, nos informando que Jesus tinha quantos anos? Quando encerra o capítulo 2? Quantos anos? 12 anos. 12 anos. Já abre o capítulo 3, narrando o ministério de João Batista. Quantos anos tem Jesus agora? Quando João Batista conhece o ministério? 30 anos. Então veja você que, embora ele nos desse em detalhes as origens, ele não é exaustivo em todas as informações. Por quê? Porque é um lapso de tempo no ministério de Jesus que nós não temos nada escrito canonicamente. A idade dos 12 aos 30. Quantos anos aí? 18 anos. O que Jesus Cristo fez? O que ele ensinou? Onde ele esteve? A Bíblia silencia. Há muitas especulações. Os heréticos aproveitam esta deixa para falar coisas assim, as mais esdrúxulas. Onde ele esteve, o que ele fez? Mas a melhor frase para mim nisso aí é o seguinte: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. E a partir daí, então, você começa o ministério de João Batista, no capítulo 3. Você vai encontrar João dando testemunho de Jesus, Jesus sendo batizado por João Batista, a genealogia de Jesus, e culminando aí com a tentação de Jesus. Tudo isso fala desse advento. Ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele foi batizado,
ele foi revestido com o Espírito Santo, ele foi provado, e ele venceu a prova. Agora ele está o quê? Habilitado para dar início efetivamente ao seu ministério. Então o segundo ponto aí do esboço é o ministério de Jesus na Galileia. E aí no capítulo 4, a partir do versículo de número 14, ele retorna no poder do Espírito para a Galileia. No capítulo 4, 16, ele já entra na sinagoga em Nazaré. E eu acho maravilhoso isso, que começa em Nazaré, porque Nazaré foi o lugar que ele viveu. Ele era chamado de Nazareno, não porque tinha nascido em Nazaré, mas porque viveu em Nazaré. E aí você vai perceber que ele é rejeitado em Nazaré, exatamente porque deu essa ênfase de que o evangelho não é só para judeus, o evangelho é para os gentios também. É por isso que foi odiado em Nazaré e expulso de Nazaré. E agora você vai notar que ele vai se estabelecer em que cidade? Quem lembra? Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, quartel-general do ministério dele. Era onde estava a espécie de residência dele, onde ele morava, tornou-se cidade dele nos 3 anos de ministério. Ele ia e voltava para Cafarnaum. E a partir daí você vai notar que Jesus vai realizar todo o seu ministério fundamentalmente nessa região da Galileia. Se você pega o mapa de Israel, Galileia fica no norte ou no sul? No norte, obviamente, no norte. Galileia é aquela região lá, às margens do mar da Galileia, o lago de Genezaré. Acho que todos vocês sabem que esse mar não é mar. Não é de água salgada, é de água doce. É o grande reservatório de água doce de Israel. Tem 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, cercado do lado ocidental pelas montanhas da Galileia e do lado oriental pelas montanhas de Golã. Então as águas que vêm do Jordão desembocam nele, forma-se esse grande lago, que curiosamente, esse mar está a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E dali ele sai de novo, o filete de água do Rio Jordão, e vai desaguar aonde? Quem lembra? No Mar Morto. No Mar Morto. E o Mar Morto é onde está a maior concentração salina do mundo. Porque a água do Mar Morto tem 33% de sal. E é curioso isso. Porque o mar que recebe e distribui tem vida. O mar que só recebe e não distribui está morto. Pois bem, dali então, você começa a perceber que até o capítulo de número 9:51, tudo que Jesus está fazendo está ligado à Galileia. Você sabe também que a Galileia era a região fértil, é a região fértil, é a região que tem agricultura, é a região que se produz. E Jesus está andando por esse território, e tudo que você está vendo aqui tem a ver com a questão da Galileia, tá? Até que você chega ao capítulo 9, versículo 51. Quando Jesus agora deixa a Galileia, e entra na Pérea. Então os grandes milagres de Jesus acontecem nessa região da Galileia, ao redor do lago, as regiões mais próximas, ou mais em cima. Ele chega a registrar, desde Cesareia de Filipe, lá no extremo norte, toda essa região, Jesus está andando, está caminhando, está curando, está libertando, está ressuscitando, é o ministério dele. Qual é o divisor de águas? Onde Jesus deixa a Galileia para caminhar na região do lado oriental do Rio Jordão, a região da Pérea, a província de Samaria, na direção da Judéia de Jerusalém. Qual é o evento que dá um corte radical nisso? A experiência da transfiguração. Por quê? Porque a transfiguração foi retratada ali, primeiro, a cruz. Foi esse o papo, o assunto de Moisés e Elias com Jesus, a partida dele para Jerusalém.
Ali está retratada que a cruz precede a glória. E Deus dá ali uma espécie de antigosto, um aperitivo do que vai ser a glória. Quando Jesus aparece em glória com Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Representante da lei, representante dos profetas. O que a lei dizia? Que Deus enviaria um profeta semelhante a Moisés. O que os profetas diziam? Lá em Malaquias, que antes de vir o Messias, viria um profeta semelhante a Elias. E aqui está Moisés, aqui está Elias, dizendo que esse Messias já chegou e ele é Jesus. De tal maneira que o Cristo da profecia é o Jesus da história. Há muita discussão dos teólogos liberais para dizer que o Jesus da história não é o Messias. Não. Nós não estamos falando de dois personagens. Nós estamos falando que o Cristo da profecia é o Messias, é o Jesus histórico. O Jesus histórico é o Cristo da profecia. De tal forma que os judeus que viveram antes de Cristo foram salvos de que maneira? De que maneira os judeus foram salvos antes de Cristo? Olhando para o Messias que havia de vir. Eles olharam para frente. Como é que nós somos salvos hoje? Olhando para trás, para o Cristo da história que já veio. Esse é o Cristo da profecia. Esse é o Jesus da história. Pois bem, então, quando Jesus desce aqui no capítulo 9, a partir do verso 51, ele desce do Monte da Transfiguração. Com que decisão ele desce desse monte? Qual a decisão dele? Ir para Jerusalém. Se você notar, a partir do capítulo 9, 51, Lucas está determinado a registrar para nós, e Lucas é quem melhor faz isso dos evangelhos, que ele está indo numa caminhada. Acontecem fatos ao redor, acontecem ensinos ao redor, acontecem fatos extraordinários ao redor, mas a linha de raciocínio de Lucas é o seguinte: esse Messias, que lá no Monte da Transfiguração, recebe a confirmação da lei dos profetas, de que ele é o Messias, lá estavam os apóstolos, ou seja, as três grandes testemunhos, lei, profetas e a nova aliança, os apóstolos ali presentes, mostrando que ele é o Messias, e que o Pai estava estabelecendo que ele haveria de dar a sua vida em resgate de muitos. Ele vai caminhando na direção da cruz. Essa é a linha de pensamento de Lucas. O ministério da Pérea nada mais é do que uma preparação para o Calvário. E esse registro, irmãos, avança. Olha comigo, por gentileza. Ele aí, no capítulo 10, ele fala aí da missão dos 70, do regresso dos 70, já no capítulo 10, ele narra a questão lá do samaritano, da Marta, a visita lá em Betânia, o ensino sobre oração no capítulo 11, aliás, capítulo 11 de Lucas, é o grande capítulo sobre oração no livro, nos evangelhos. Ele conta parábolas, ele reprova a questão da avareza, mas tudo dentro dessa jornada, dessa caminhada rumo a Jerusalém. No capítulo 13, ele alerta a questão do arrependimento, fala da figueira estéril, é tudo uma questão de preparação para o momento culminante, que é contar o sacrifício de Cristo por nós. Capítulo 15, são as parábolas, capítulo 16 é outra parábola, a questão do céu e inferno. 17, tratamos hoje sobre o perdão. 18, sobre o juiz iníquo. E 19, já entra aqui a viagem. No 19, no 18, eu queria que vocês pensassem nisso comigo. A partir do 18, não é apenas essa jornada na Pérea, mas é especificamente a viagem para Jerusalém, porque ele está passando por Jericó. Passa por Jericó para não passar mais. E em Jericó 2 fatos acontecem: a cura de um rico e a cura de um mendigo. Ou melhor, a salvação de um rico e a salvação de um mendigo. O Bartimeu e o Zaqueu. Aqui me prova mais uma vez a universalidade da salvação. Porque a universalidade da salvação, Deus não tem preferência, nem para o rico, nem para o pobre. O pobre é salvo, o rico é também. O rico não precisa menos da salvação que o pobre. Nem o pobre precisa mais da salvação que o rico.
Ambos precisam do mesmo jeito, ambos são pecadores do mesmo jeito, Deus ama ambos do mesmo jeito. É claro que a ênfase da Bíblia é que o rico tem mais dificuldade de ser salvo que o pobre. Porque o rico tem um grande obstáculo na frente dele, que é o amor do dinheiro. Amor do dinheiro. Mas aí Jesus passa por Jericó e não passa mais. Jericó, irmãos, pois você que conhece um pouquinho da geografia bíblica, se lembra, diz que Jericó está aqui às margens do Mar Morto, aqui no sopé da subida para Jerusalém. A partir de Jericó até Jerusalém, é uma subida só. Por isso você não leia na Bíblia o seguinte: quem vai para Jerusalém sobe, quem sai de Jerusalém desce. Então ele está subindo aqui para Jerusalém. A partir de agora, o que você vai ver é a entrada triunfal de Jesus. O que você vai ver a partir de agora, capítulo 19, a história do Zaqueu, a entrada triunfal, a purificação do templo, e Jesus ensinando ali ao redor do templo, as tramas para pegar Jesus no contrapé, Jesus ali observando as cenas, Jesus aí trazendo o sermão profético, capítulo 21, e a partir do 22, já começa então a trama para matar Jesus. Começa aí a reunião de Jesus com seus discípulos, muito mais resumida do que João, porque ninguém como João registra de forma tão detalhada esta última semana no ministério de Jesus. Você nota que em João, a partir do capítulo 12, até o capítulo 19, de 12 a 19, são quantos? 7 capítulos. Ele dedica 7 capítulos só para esse momento, os últimos ensinos de Jesus. Mas Lucas aqui dedica, desde o capítulo 9, 51, até o 19, nessa jornada de Jesus rumo a Jerusalém. Então, se João enfatiza o que aconteceu de ensino de Jesus em Jerusalém, Lucas dedica da jornada para Jerusalém. Por quê? Porque o assunto que foi discutido com ele, por Moisés e Elias, foi sobre a sua partida para Jerusalém. Portanto, a ênfase de Lucas está de acordo com a conversa feita lá no topo do Monte da Transfiguração. Pois bem, eu quero concluir dizendo para vocês que depois do ministério da Pérea, então nós vamos ter o último ponto desse esboço de Lucas, que é a sua crucificação e a sua ressurreição, que vai do registro do versículo capítulo 19, confira comigo, versículo 29, aliás, versículo 28, que é a entrada dele em Jerusalém. É o único evangelista que relata que Jesus chorou à vista de Jerusalém. Versículo 41. Aliás, vale a pena destacar isso aqui, irmãos. Olha aí 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. A palavra chorou aqui, no grego, chorou convulsivamente. A palavra chorou aqui é a mesma palavra usada para uma mãe que chora pela morte do seu filho único. É um choro de soluçar. E a pergunta é por que Jesus chorou? E ele explica. Ele explica. Versículo 42. Se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chora, porque Jesus vê essa cena, como que antecipa a cena e a narra com detalhes. O cerco, o aperto, a fome, a espada, a morte, o desterro. Por quê? Porque Jerusalém não entendeu o projeto de Deus, não compreendeu o dia da visitação. Deus mandou o seu filho para os seus, e os seus não
o receberam. E aí, depois disso, dessa entrada, você vai encontrar a purificação do templo, você vai encontrar o que Jesus ensinou lá na praça do templo, e como Jesus olhava as coisas que aconteciam lá dentro do templo, com a oferta da viúva pobre, no capítulo 21, e você vai ver uma série de ensinamentos aí no capítulo 21 sobre o sermão profético, que está mais detalhadamente registrado em Mateus 24, e aí 22, você vai ver que aí tem o pacto da traição, a última Páscoa, Jesus inaugura e institui a ceia, e aí Jesus vai para o Getsemane. E Lucas retrata, como nenhum outro evangelista, a agonia de Jesus no Getsemane. Porque só Lucas nos informa que ele suou sangue. Gotas de sangue. E sabe o que me impressiona? É que a noite não estava quente. Por que você sabe que essa noite não estava quente? Para ele suar. Que base você tem para dizer que essa noite não estava quente, pessoal? Porque você fica suado quando está quente. Alguém já suou no ar-condicionado? 18 graus? Dá para suar? Não dá. Como é que ele suou? Vocês estão suados aqui? Para descrever a intensidade da sua luta, da sua agonia. Por que você sabe que estava frio? Porque logo em seguida, quando ele foi preso, levado para a casa do sumo sacerdote, tiveram que fazer o que lá? Acender uma fogueira. E Pedro, que estava lá ao redor da fogueira, estava se aquentando, se esquentando. Não tinha lareira elétrica na época, era fogueira mesmo. Estava frio, a agonia dele. É Lucas quem é médico, tem o detalhe de se importar com esse aspecto da reação física, emocional, espiritual de Jesus nessa cena. Pois bem, é Lucas quem vai registrar, como os demais, a agonia de Jesus, mas só Lucas relata a questão do Herodes. Jesus enviado para Herodes. E nesse roteiro rumo ao Calvário, relata então a morte dele, e no capítulo 24 a sua ressurreição. Então, concluindo, irmãos, a presença de Lucas, o Evangelho de Lucas é tão fundamental para nós, porque além de nos dar essas informações coordenadas, desde as suas origens, só Lucas também vai dar continuidade daquilo que Jesus continuou a fazer. Porque agora é fundamental você entender o prólogo de Atos. Eu queria só concluir com isso. Vá para Atos comigo, por gentileza. Capítulo 1. Só Lucas tem esse cuidado. Capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: escrevi o primeiro livro a Teófilo, o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É claro que quando ele diz todas as coisas, ele está usando uma hipérbole. Por que você sabe que ele está usando uma hipérbole? Porque o amigo dele, ou melhor, o companheiro de apostolado dele, não era apóstolo, mas João, e está nessa mesma página aí, você não precisa nem mudar de página não, o último versículo do Evangelho de João. João informa assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Outra hipérbole. Certo? Então, hipérbole é uma figura de linguagem legítima. Todo mundo foi à festa. Não significa que todo mundo foi à festa. Tinha uma multidão lá na festa. Linguagem correta. Então, Lucas está dizendo que escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas. É claro que não foram todas as coisas. Mas diríamos todas as coisas importantes, todas as coisas essenciais, todas as coisas que não poderiam deixar de estar escritas para uma plena compreensão de quem é Jesus. Agora, veja você todas as coisas que Jesus começou
a fazer e ensinar. E aí chega o versículo 2, até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aí, varão, sabe o que eu entendo? Que o que Jesus começou a fazer e a ensinar, agora a igreja continua a fazer e a ensinar pelo poder de Jesus. Então Lucas nos dá esse link, Lucas nos constrói essa ponte de entendimento entre o que Jesus começa a fazer e a ensinar, e o que Jesus continua a fazer e a ensinar por meio da sua igreja. Ray Stedman disse que a igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. Não no sentido literal, mas no sentido de que a igreja é o corpo de Cristo em ação na terra. Quem está agindo hoje? Cristo. De que maneira? Por meio da igreja. Que Deus nos ajude então a sermos edificados nessas verdades benditas. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. E gostaria que você então orasse pelo culto de hoje à noite, que você viesse. Nós estamos entendendo à luz do ensino de Lucas, que Jesus deu, o ensino de Jesus que Lucas registrou, é que se nós queremos ver salvação, nós precisamos orar. Quem abre o entendimento das pessoas para a fé é Deus. Pregação e oração não podem ficar desassociadas. Bancos sem oração, púlpitos sem poder. Bancos em oração, púlpitos com poder. O ministério de vocês é fundamental para que aquele que sobe ao púlpito possa pregar o poder do Espírito Santo. Deus, bendito é o teu nome pela tua palavra. Bendito é o teu nome pelo Evangelho de Lucas. Bendito é o teu nome por esse instrumento que tu levantaste há tantos anos, para nos trazer informações tão precisas e meticulosas acerca do teu Filho, ó Deus, da sua vida, do seu ministério, das suas obras, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua glória e majestade. Receba a nossa gratidão por estarmos hoje livremente aqui, estudando a tua palavra. Que esta palavra enche o nosso coração de gozo e alegria. Que esta palavra enche a nossa alma de doçura. Que esta palavra nos alimente com o pão do céu, que é o próprio Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom dia, bom almoço. E até a noite, se Deus permitir.